Quando se torna um escritor profissional, ou que se torna um escritor do nível do OG, dois elementos são indissociáveis. Um é a questão da autobiografia, ou seja, o que formou você como ser humano. Então isso inevitavelmente tem que aparecer. Estigmatizam muito o OG que é uma obra autobiográfica, do que eu discordo. Óbvio que o OG tem elementos autobiográficos, porque ele não nasceu de um ovo e nasceu pronto. Ele nasceu dentro de uma família, dentro de um determinado espaço geográfico. Ele teve influências sociais, ele teve um crescimento, teve descobertas, ele teve decepções, teve amores, ele teve desilusões. E isso foi compondo o ser humano OG Rego. Inevitavelmente, isso vai aparecer em uma personagem e outra. Mas o importante desse detalhe é que a literatura do Piauí consegue ficar no nível e tirar essa defasagem histórica que sempre acompanhou o Piauí por conta do processo histórico de isolamento. Então, o OG Rio de Carvalho delimita situações literárias que nos deixa confortável no cenário nacional. Ele é da geração de 45, chamado romance intimista, introspectivo. Vou ler trechos do livro Ulisses entre Amor e Morte, meu primeiro livro e mais poético dos 3 que escrevi. Gravo o seu nome Ulisses. A noite envolvia o Morro do Rosário, quando a procissão chegou ao fim. À saída da igreja, a criada guiou-me por um caminho entre velames até o horto em que o menino Jesus costumava distrair-se. Pouco me importava o regresso. Queria estar logo diante de minha mãe para receber sua bênção e em seguida me deitar. O corpo ardia como se tivesse açoitado. Me bacia trazia no coração doçura e encantamento. Ulisses entre Amor e a Morte, livro que eu tive a satisfação de editar, várias edições, várias tiragens, é talvez o livro mais belo, o livro mais consequente que já se publicou na literatura brasileira sobre a infância e a adolescência. Um momento crucial, dificílimo na vida de qualquer cidadão. O OG, recém-saído da adolescência, publicou um livro definitivo. O tratamento dispensado ao tema, a serenidade com que o OG fez a abordagem desse momento é algo extraordinário. Quem não conhece o OG nem a história do OG e tem a possibilidade de ler Ulisses entre Amor e a Morte, tem a impressão de que se trata de um livro de um velho, alguém que já viveu, alguém que sublimou os momentos cruciais da vida, alguém que já atingiu aquela serenidade capaz de lhe dar a segurança para falar desse tema num tom tão suave, tão delicado. Para mim, esse é o grande livro do OG Rio de Carvalho.
nossa vida é muito reclusa, a gente vive mais lendo. Nosso tempo mais é aqui. Agora, ele gosta de passear de carro, dar uns passeios, mas nós não gostamos muito de badalações, somos um pouco avessos, temos uma vida assim, mais reclusa mesmo. Como é que foi passear pelo aquele centro histórico? Nossa, a cidade é linda, parece assim uma volta ao passado. Uma coisa muito bonita, aqueles casarões. Eu fico pensando como foi ele lembrar daquela cidade e escrever, né? Quer dizer, ficou gravado na memória dele para sempre. Aquele estilo arquitetônico, aquelas ruas, né, cheias de mistério, uma coisa assim que chega a arrepiar a gente, uma coisa muito linda. Tudo que o Auger escreveu tem nítida, clara e precisa a presença de Oeiras. Mesmo as obras, ou mesmo os momentos em que o Auger traz a cena para Teresina, a presença de Oeiras continua muito marcante, quer na linguagem dos personagens, quer na conduta deles, ou seja, a obra do Auger está toda impregnada daquele clima de religiosidade e de repressão bastante forte da sociedade oeirense. Ele retrata, de certa forma, com muita latência, o nosso contexto, um contexto familiar e um contexto social. Como pedagoga, me sinto muito envaidecida de dizer que Auger Rego não só contribui para a literatura oeirense, mas também para a literatura piauiense e a brasileira. Por quê? Porque ele trata, em todos os seus excertos, em todos os seus romances, que em momentos são autobiográficos e em momentos também são ficcionistas, ele retrata muito temáticas de cunho familiar, como esse bbem retratado no romance Ulisses entre o Amor e a Morte. Ele se preocupa muito, de forma exacerbada, em passar para a gente esse amor, esse respeito, essa afinidade entre pais e filhos. Então, essa ligação de Auger Rego, né, com Oeiras, ela está inerente em todos os seus romances, porque desde Ulisses, entre o Amor e a Morte, ao Rio Subterrâneo, Somos Todos Inocentes, ele fala com muita destreza, com muita inteligência linguística, toda a nossa historiografia, tanto familiar como social. O escritor, ele tem um compromisso fundamental. Quando eu falo do escritor, eu quero me referir ao criador, ou seja, o romancista, o contista e principalmente o poeta. O compromisso do escritor, criador, é, antes de mais nada, com a vida. O Auger, ao levantar a sua província em termos literários, ele está mostrando o lado não só humano daquela pequena sociedade interiorana do Piauí, como dando ao mesmo tempo uma dimensão universal para a sua obra. Quem disse isso foi o Tolstói. E é sempre bom repetir o que ele disse. Quanto mais você retratar a sua província, mais você se torna universal. Então, o compromisso do escritor não é com a política, nem estritamente social, é com a vida. Acontece que a vida envolve também esses aspectos políticos e sociais. Se um crítico literário quer ver uma obra pelo seu aspecto político, ele vai encontrar nela os fundamentos da política, no caso do Auger, de uma política interiorana. E também ele vai encontrar uma dimensão social em relação aos personagens. Os personagens do Auger
que são pessoas sofridas, têm a sua dimensão humana, estão incluídos numa condição humana de sentido universal. Por isso que ele é, eu sou, muitos outros escritores tidos como regionais, temos uma dimensão também universal. Eu estava passeando no mar do Rio Parnaíba, no lado de Timor, quando idealizei Rio Subterrâneo. A princípio, ele deveria ser um romance de poucas páginas, mas tendo ouvido Debussy com Lamé, eu me inspirei e escrevi também um romance de 6 capítulos. O primeiro continua no 4, o segundo no 5º, o terceiro no 6º. Lamé é composto sobre 4 notas dissonantes, em toda a qual ele compôs algumas notas consonantes. Aí veio o romance de Lamé. O professor Vidal de Freitas encontrou em Rio Subterrâneo 800 versos decassílabos não intencionais. E aí chegou até a ser publicado um soneto com trecho desse livro. É o meu livro mais bem elaborado. Eu levei 4 anos escrevendo. E no fim, senti que eu estava também nervoso. Estafa. Não estava. Bom, a literatura de Jorge Rego, né, a linguagem poética que Jorge Rego traz, principalmente quando a gente lê Ulisses entre o Amor e a Morte, é uma linguagem musical, como tudo em Oeiras, né? Já disse ele, Jorge Rego, Oeiras é uma terra de poetas, de músicos e de loucos. E eu vejo na literatura do Jorge Rego o retrato dessa Oeiras. Ele não foi músico, apesar de ser de família de músico, uma mãe que criou os bandolins de Oeiras, Dona Araci, e ele não foi músico. Não foi músico, mas na literatura dele ele mostra toda essa musicalidade que Oeiras é reconhecida. A essência poética está presente na obra algerreguiana em decorrência de um domínio da técnica do ritmo. Em toda a obra algerreguiana, o ritmo é marcadamente poético. E essa característica decorre de uma circunstância de infância com a experiência não realizada. O Jorge Rego já confessou várias vezes que desejou ser compositor e instrumentista. Por questões de circunstâncias de vida, isso não aconteceu. Então, ele, enquanto produtor de texto literário, de artista do verbo, decidiu realizar uma obra caracterizada pelo ritmo. E essa característica é que define a obra algerreguiana como essencialmente poética. Minha mãe é professora de música. Eu queria aprender música. Todos meus irmãos sabiam tocar um instrumento. Eu pedi a ela que me ensinasse. Ela disse que faria quando eu atingisse 10 anos de idade. E eu disse, quando é que eu tenho 10 anos? Então ela fez uma risca na parede. E eu todo dia me colocava ali na ponta dos pés, para ver se ela tinha atingido os 10 anos. Aí meu pai morreu e minha mãe deixou de ensinar música. E eu fiquei ressabiado, com vontade de escrever musicalmente. Faz sentido. E como ele não pode...
generosa, né? Na verdade, ele me ouve, ele aceita as minhas colocações, as minhas sugestões. Isso para mim é motivo de alegria, né? De orgulho. No começo ele ouvia e ficava calado, né? Depois de algum tempo ele começou a aceitar e virou essa parceria. O último livro dele, esse foi premiado pela Academia Brasileira de Letras, nós fizemos uma revisão assim, umas 2 semanas, um ao lado do outro, lendo cada sintagma, cada página, cada frase, ele analisando e a gente suprimindo arcaísmos, melhorando o texto. E interessante que eu achava que devia mudar, ele também achava que devia mudar. Então havia essa, digamos assim, essa coincidência, né? Uma coisa que me preocupa, como preocupa ao Alberto, ao Paulo Nunes também e a outros que conhecem a obra do OG. Cada edição de um livro do OG, ele vai diminuindo, vai cortando, vai podando os livros dele do modo geral. Isso, num primeiro momento, revela um autor criterioso, cuidadoso e que tem respeito pelos seus leitores. Graciliano Ramos já dizia, escrever é cortar. Mas depois que uma obra é editada, principalmente em mais de uma edição, cada vez que você altera esta edição, você complica inclusive o trabalho dos pesquisadores, porque de repente alguém que vai escrever uma dissertação de mestrado, tendo como objeto a obra do OG, pode fazer uma citação que não é verossímil, porque a edição que ele citou pode não existir mais no mercado, e isso pode comprometer de forma significativa o conteúdo da obra. Uma outra coisa perigosa é uma espécie de preocupação com a atualização da obra. Um exemplo, onde havia a palavra batente no livro do OG, agora aparece degrau. Isso é empobrecedor. Onde aparecia o quintal ou o cercado, já aparece agora o muro. Por que o senhor se preocupa tanto em sempre retrabalhar o livro que o senhor já lançou? Porque eu procuro atingir a perfeição. E como essa não é atingível, eu vou abordando o livro a cada edição. E o que o senhor acha que consegue com isso? Melhorar o texto. O Assis Brasil disse que a primeira edição ele achou belíssima. E outros autores também, acho que não devia nem mexer nas edições. Ele também tem humildade, ele sabe que a perfeição é inatingível. Mas ele tenta buscar, tenta melhorar, tenta aprimorar o trabalho. Porque é um livro que tem mais de meio século, né? E eu acho que esse desejo de buscar melhorar, de aprimorar, de aperfeiçoar, eu acho que é positivo. Mais uma parte de Ulisses entre Amor e Morte. Repouso. Não havia estrela no céu após o chuvisco. Do retângulo da janela, eu podia ver a noite caindo serenamente, banhada de inebriante perfume. Nos canteiros do saguão, o jardim se cobriu de flores, e de longe vi o cano de uma cigarra, como a dizer-me que nem tudo era silêncio. Mano, José me advertiu às costas. Tia Julinha quer falar com você. Ela nos esperava na varanda. Tendo me alinhado, mirou-nos e disse: reserva a agradável surpresa. Há sim a poesia presente na obra aljarreguiana, mais precisamente na novela Ulisses entre Amor e a Morte. E essa poesia não diz respeito ao aspecto meramente formal, onde haja a identidade de um verso, com a metrificação e com a rima, mas sim com a essência poética. Essa identidade, inclusive, foi constatada por Cecília Meirelles, por Carlos Drummond de Andrade, que tiveram acesso ao texto do OG, procederam leituras criteriosas e avaliativas, né? Há um capítulo na novela Ulisses entre Amor e a Morte, onde há a descrição da morte do pai do Ulisses, que contém uma essência poética de alta voltagem, né? Como exemplo,
Por que essa preocupação do senhor mandar esses livros para as pessoas de fora? Para ser conhecido e amado. Carlos Drummond de Andrade. De Rio Subterrâneo, tirei forte sensação de obra calcada no campo temática dolorida e profunda e trabalhada com aguda consciência artística. Analisado do ponto de vista histórico, um escritor do porte do Eugênio de Carvalho, significa que nós não podemos fugir desse contexto de 45. É exatamente aí, a partir da metade do século XX até os nossos dias, que a literatura piauiense, ou de autores do Piauí, consegue ficar no nível dos grandes escritores brasileiros e latinos. Essa defasagem era muito grande, mas ao lado do Eugênio de Carvalho nós vamos encontrar poetas e outros grandes escritores. Assis Brasil, Mário Faustino, e chegando mais próximo, Torquato Neto e muitos outros nomes. O tema central da obra do Auger é a loucura. Isso eu já vi em vários críticos, em teses de mestrado, de doutorado, aqui em Teresina, de escritores, de professores da Universidade Federal e tudo mais, de professores, livros críticos, que o tema central da obra do Auger é a loucura. Eu discordo totalmente disso. Ter alguém que tenha algum distúrbio, isso é possível. Agora dizer que o tema é loucura, não. O tema de todas as três obras, o elemento das três obras, o foco das três obras é o adolescente. Ulisses é um adolescente. Entre o amor e a morte, descobrindo a primeira paixão, o amor, as mudanças. Você vai encontrar quem? Você vai encontrar Lucínio e as outras personagens, tanto o Lucínio, a Helena, quanto a Afonsina, o Hermes, todos são adolescentes, descobrindo o amor, descobrindo a sexualidade. Então, em qualquer uma das três obras, você vai encontrar o tema de quem? Do adolescente. Essa é a temática do Auger. É o adolescente. E por que ele faz sucesso? Por que a meninada gosta? Por que o público que está aí gosta do Auger? Apesar das armadilhas da estrutura narrativa do Auger, apesar da erudição da linguagem do Auger, apesar do perfeccionismo estético e estrutural do Auger, mas a temática do Auger é a temática deles. Fala de coisas que eles estão vivendo, estão descobrindo. Porque ele fala muito dessa necessidade, né, dessas inconveniências de ser adolescente. Né, quando trata isso muito de forma veemente no livro Ulisses entre o Amor e a Morte, ele fala dos amores proibidos que todos nós, enquanto adolescentes, vivemos ou passamos. Fala muito no Rio Subterrâneo desse naufrágio psicológico que muitas vezes nós, humanos, nos negamos a naufragar e a mergulhar nos nossos traumas, nas nossas incertezas, nas nossas loucuras pessoais para esconder para o nosso amigo, para a nossa família, para a nossa sociedade, as nossas limitações. Que, a meu ver, o Somos Todos Inocentes é a obra mais comunicável dele e atualizada do ponto de vista pontual, como o aborto, por exemplo, que é um tema mundial, polêmico, complexo, à luz dos homens e à luz divina. No Somos Todos Inocentes há uma passagem muito curiosa. Quando José, o pai de Dulce, se encontra psicologicamente arruinado, destruído, a fazenda Varijota é o reflexo disso. A fazenda Junco, da grande família Ribeiro, ela vive um esplendor de produção e beleza. Mas a fazenda Varijota do José não consegue, porque exatamente reflete o estado psicológico do personagem. Então, quando você lê essas páginas referentes à Varijota e ao estado psicológico do personagem José, você percebe bem a grandeza do escritor. Se ele dá uma fazenda pujante, bela e produtiva, e o personagem destroçado, seria um péssimo escritor. Mas ele não, consegue combinar bem as imagens, que o segredo da literatura é a imagem. Se um leitor, um estudante, que vamos chegar nessa parte do público, o estudante não consegue se aperceber das imagens, não consegue apreender a imagem, ele não vai conseguir perceber o recado da obra, a mensagem da obra. Então, o segredo de uma boa obra literária é que o leitor consiga apreender as imagens, porque elas ficam para sempre. E o Auger Rego, nesse sentido, a meu ver, é um dos maiores escritores da língua portuguesa, que conseguem
produzir imagens bem definidas, claras, limpas. E aí a comunicação é para sempre. Porque o povo de Oeiras tem um carinho muito grande por ele, né? Isso me emociona muito, eu tenho também um carinho enorme por eles. Fomos muito bem recebidos. E isso eu acho que é tudo para o escritor e para a esposa do escritor, né? Ele se sentiu muito honrado. É um povo assim maravilhoso, temos só que agradecer a eles. A neblina caía desde a madrugada e a recebi com a doçura de quem fez o amanho da terra. Estava bem próximo o Natal e, como íamos ter um presépio em casa esse ano, prepararam com adubo algumas latas, nela deitando pequenos grãos de arroz. Os pés estão a nascer, Anália me disse, certa vez após seu regresso. Na verdade, as plantinhas já irrompiam, compensando a inquietude da espera. Depois dessa ocasião, vivia eu... Quente era a manhã, em julho, quando meu pai se deitou, as pálpebras baixando, e puro e distante e feliz, encarou o céu e o tempo. Voz quente de amor. Um domingo desses, Dulce madrugou. A manhã estava limpa e fresca, como em geral as que sucedem a uma noite de chuva. O sol já batia na fronde das árvores e o vento brando que descia dos morros, cheirando a terra e o aroma do mato era um alento. Dulce aspirou... Segundo a tradição da família, deverá o caçula obter um diploma. Hermes, todavia, não sente entusiasmo algum pelos estudos. É emotivo e franzino. Gosta de romances, tem vagos anseios intelectuais. A mãe estimula-o, procurando despertar-lhe o sentimento do belo. É uma senhora baixinha, quase gorda, que ensinara bandolim em Oeiras quando o marido ainda não ganhava bastante. A porta arranja o abrir-se. Lucínio obedece ao impulso e entra. O recinto cheira a morte, a velas derretidas, flores desbotadas pelo tempo. As paredes brancas incham de tão úmidas, gotas de chuva porejam do teto e vêm cair sanguíneas na lousa do pequeno altar. Um Cristo de bronze pende da cruz e à esquerda, faz 5 anos, a avó Odete fixa o vitral poeirento com os seus olhos azul de porcelana.